Este é um trabalho de multimídia sobre IP pela Universidade Federal de Minas Gerais. O tema é Pokémon GO. Espera-se até o final deste trabalho conhecer um pouco mais sobre o que é a plataforma, como usá-la, alguns detalhes técnicos e mais perspectivas. Pokémon GO é um aplicativo de smartphones. É um jogo que utiliza os conceitos de realidade aumentada, que é quando se misturam elementos reais e virtuais numa mesma interface, causando no usuário uma sensação acreditável de imersão. Ele foi lançado em 6 de julho de 2016 nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Um mês depois estaria disponível em vários outros países, incluindo o Brasil. Mas mesmo antes de seu lançamento, ele já era muito comentado por ser famoso, por utilizar uma franquia muito famosa, que é o Pokémon, e por utilizar conceitos inovadores, que é a questão da realidade aumentada dentro de um smartphone. O Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, gravou o seguinte vídeo antes mesmo do lançamento de Pokémon GO, mostrando aos seus seguidores como funciona o sistema. Pra você que não faz ideia de como o jogo funciona, ele pega o GPS do Google e te coloca em um mapa real. Ou seja, é um GPS real que pega a sua movimentação. E nesse mapa, nesse mundo, eventualmente aparecem alguns Pokémons. Quando um Pokémon aparece no seu mapa, é só dar um toque nele para ter a possibilidade de capturá-lo. Nessa hora, sua câmera frontal é ativada e o Pokémon aparece ali no seu celular, integrado com a câmera. Que da hora, mano! Só que calma, porque você não batalha com ele. A maneira de capturar é bem diferente dos jogos clássicos. Quando o Pokémon aparece, você pode jogar a Pokébola para tentar capturar ele. O grande sucesso de Pokémon GO se deve especialmente à pré-existência de uma franquia, chamada Pokémon, mundialmente aceita. Então, a chave para entender por que esse aplicativo faz tanto sucesso seria de entender primeiro como Satoshi Tajiri, o criador de Pokémon, conseguiu transformar um sonho de colecionar insetos e trocar com seus amigos em realidade, uma realidade multimilionária. Satoshi Tajiri. Satoshi Tajiri é um designer de jogos eletrônicos mais conhecido como criador de Pokémon e fundador da Game Freak. Quando Satoshi era pequeno, a sua mãe não lhe deixava ter animais de estimação, por isso ele andava em florestas e vales à procura de insetos para colecionar e para trocá-los. Mas com o tempo, os lagos e florestas foram sendo substituídos por estacionamentos e prédios. Ele queria mostrar para as crianças de hoje como era caçar insetos. Começou sua carreira no videogame como tester de uma revista. Em 1982, Satoshi Tajiri e seus amigos decidiram criar uma empresa de videogames que viria a ser a Game Freak. A ideia veio mesmo quando ele viu duas pessoas jogando Game Boy Flax. Um inseto estava envenenado em um dos Game Boy, quando estava conectado a outro Game Boy pelo Cable Link. A ideia do Cable Link seria ótima para que Pokémon desse certo, por poder passar informações de dois Game Boys, assim ampliando a coleção de insetos que cada um possuía. A Nintendo então gostou da ideia de Satoshi, que começou a criar os cenários e os personagens. Ele e seu time trabalharam no projeto por 5 anos. Não teve muitos testes nem mudanças. Pokémon Red and Green são lançados em 1996 no Japão, e no fim do mesmo ano, mais de 8 milhões de cópias vendidas sem nenhum tipo de publicidade. Daí se pensou na ideia de criar um anime com o nome de Pokémon, pois se o jogo deu tão certo, o anime também daria. A ideia foi esplêndida, e hoje Satoshi Tajiri é um homem bilionário, e ainda tem lucro com as empresas Game Freak e Nintendo. É verdade que os jogos de Pokémon deram origem ao anime de Pokémon, mas também é verdade que o anime de Pokémon alavancou as vendas dos jogos de Pokémon, levando à criação de mais jogos de Pokémon, que levaram à criação de novas temporadas de anime de Pokémon, em um processo multimilionário de realimentação positiva, que transformou essa franquia na segunda maior franquia de jogos e na maior franquia de mídia do mundo. Tudo começou com uma brincadeira de 1º de abril, quando a Google lançou um comercial em que supostamente seria possível fazer a captura de Pokémons dentro do sistema do próprio Google Maps. A ideia foi tão bem aceita que a empresa Niantic se uniu à Pokémon Company e trabalharam em um aplicativo que funcionaria segundo esses mesmos moldes. O Ingress era outro jogo que também utilizava o sistema de realidade aumentada, um jogo tão interessante como Pokémon GO, mas ele não foi mundialmente conhecido. Isso deixa claro que a tecnologia da realidade aumentada ela depende de uma certa popularização do usuário, que não vai buscar sistemas de realidade aumentada por serem de realidade aumentada. Então, em relação a esse jogo e esse sistema, existe apenas um principal responsável pelo seu sucesso. Quem é esse Pokémon?
Essas imagens mostram o jogo sendo testado no campus da UFMG. Tudo começa no mapa. O mapa representa pontos reais, ou seja, pontos do planeta Terra onde o usuário está realmente localizado. Existem pontos especiais chamados Pokéstops. Esses pontos são muitas vezes turísticos, ou estabelecimentos comerciais, ou alguma propriedade pública, ou mesmo alguma estátua, algum monumento histórico. Se o usuário se aproximar de um desses pontos, ele poderá conseguir itens especiais como Pokébolas, poções, ovos. E enquanto ele caminha, ele pode encontrar um Pokémon. Ao clicar no Pokémon, o jogo passa para o segundo estágio. A câmera frontal do celular é ativada e uma imagem será exibida na tela, a imagem real. Sobre ela será projetada a imagem digital do Pokémon que está sendo exibido. E essa imagem é dinâmica, respondendo aos movimentos do acelerômetro do telefone. Em termos de realidade aumentada, o acelerômetro seria uma simulação dos olhos do personagem. Então, à medida que o telefone é rotacionado, em qualquer direção, a imagem vai se movimentar junto com ela, a imagem da câmera, enquanto a imagem do Pokémon é estática, já que ele tem movimentos independentes. Setas nos cantos esquerdo e direito do telefone indicam a posição do Pokémon caso o usuário não esteja olhando para ele. E a touchscreen do dispositivo é liberada para o uso da Pokébola, que pode ser lançada até o Pokémon. No momento que a Pokébola é lançada, existe uma probabilidade de que o jogador vai conseguir capturar o Pokémon. Essa probabilidade é tão mais alta quanto menos raro for o Pokémon, ou caso esteja sendo usado algum item especial, uma Pokébola melhor, ou uma jogada de habilidade tiver sido executada pelo usuário. Em outras palavras, se a Pokébola foi lançada de maneira curva e conseguiu acertar o Pokémon, ou se ela foi acertada no círculo colorido que fica sobreposto à imagem do Pokémon. Após capturar um Pokémon, o jogo volta para o estágio inicial, onde o usuário será devolvido ao mapa e poderá continuar sua busca por novos Pokémon e novas Pokéstops. A imersividade de Pokémon GO não se dá apenas por elementos gráficos. O GPS não é um sistema que serve apenas para localizar o usuário no meio do mapa e encontrar Pokémons em localidades específicas. Ele é também um sistema que sabe qual é a distância que o usuário percorreu em um determinado tempo. Esse sistema é utilizado para que o programa seja um incentivo ao combate de ociosidade, o que significa que quanto mais o usuário andar enquanto estiver usando o programa, melhor. Existe um item que pode ser encontrado nas Pokéstops, que são os ovos de Pokémon. E outro item que são as incubadoras de ovos de Pokémon. Se um ovo é colocado dentro de uma incubadora, o GPS começa a contar qual a distância percorrida pelo usuário a partir daquele momento. Existem ovos de 2 km, de 5 km, 10 km e por aí vai. Quanto maior a quilometragem de um ovo, mais raro é o Pokémon que se encontra dentro dele. A partir do momento que o usuário alcança a quilometragem, o ovo vai se chocar e o usuário ganhará um Pokémon sem ter precisado capturá-lo primeiro. Outro ponto positivo é que várias das Pokéstops são pontos turísticos, estimulando a socialização entre os membros, já que diversos treinadores costumam ir para o mesmo ponto turístico, que é uma Pokéstop, para conseguir itens e capturar Pokémons que fiquem lá perto. Assim, o sedentarismo e a dificuldade de socialização de muitos dos aficionados por jogos pode ser combatida. Prepare-se para encrenca. Encrenca em dobro. Para proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender nosso poder às estrelas. Jesse. James. Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se para lutar. É isso aí. Pokémon GO é uma ferramenta nova e protegida. Portanto, não são conhecidas as técnicas por trás de sua realidade aumentada. Sabe-se, contudo, que ela precisa obedecer a um processo chamado registro de imagem, de modo a criar ilusões realistas com a imagem dos Pokémon. Os sistemas em realidade aumentada geralmente são escritos em linguagem ARML, Augmented Reality Markup Language, que descrevem a posição e a aparência dos objetos virtuais, no caso os Pokémon, e aplicam transformadas nessas imagens de modo a interagir com o usuário, o treinador Pokémon. Existem dois grandes grupos de transformadas: as lineares, compondo funções que preservam as operações de adição e multiplicação escalar, ou seja, rotação, translação, mudança de escala, entre outros, e as elásticas, que não são globais, ou seja, dependem de um valor de referência, a câmera do smartphone ou os elementos do próprio objeto virtual.
As principais transformadas elásticas são as funções de base radial, as quais modificam a forma da imagem mantendo constante sua posição em relação ao centro da câmera. Por exemplo, os Pokémon não aparecem na tela se o dispositivo for girado para o outro lado, o que equivale ao treinador não estar olhando para o Pokémon. Alguns exemplos de transformações elásticas são a gaussiana, com referência ao valor central, multiquadrática, multiquadrática inversa, quadrática inversa e especialmente as splines, que são curvas definidas matematicamente por 2 ou mais pontos de controle, interpoladas linearmente ou polinomialmente. Uma técnica também usada em animações para o cinema é a criação de imagens digitais com splines, pois elas reduzem o custo computacional associado à criação e manipulação de imagens, uma vez que para deformar uma spline é suficiente alterar seus pontos de controle. Quanto mais pontos de controle, maiores serão as possibilidades de controle da imagem virtual, e portanto, maiores serão seus detalhes. Essas transformações precisam ser parte de um sistema de coordenadas que consiga detectar se, em uma tentativa de captura, a Pokébola acertou o Pokémon, independentemente de sua posição e da orientação da câmera. Os detalhes do código-fonte de Pokémon GO ainda são desconhecidos, mas o criador, John Hanke, revelou que o jogo leva em consideração o clima, a vegetação, inclusive o tipo de solo e de pedra correspondente a cada lugar para determinar quais são os lugares em que os Pokémons aparecem com mais frequência. Por exemplo, nos lugares onde há precipitação de neve, você pode encontrar Pokémons do tipo gelo. Nos lugares com grandes massas de água, são encontrados os Pokémons do tipo água. Os Pokémons do tipo inseto ou grama são encontrados em áreas com muita vegetação. O jogo também leva em consideração a hora disponível no relógio para diferenciar Pokémons que aparecem com mais frequência durante o dia ou durante a noite. Essas características cumprem uma função muito importante, auxiliando o Pokémon GO nos objetivos mais vitais de um aplicativo em realidade aumentada, que é introduzir elementos da fantasia no mundo real e integrá-los em uma única plataforma de forma que ele pareça o mais real possível para o usuário. Olhando para a tela, movimentando-se pelo mapa, encontrando Pokémons e caçando-os, da mesma maneira como era vista no anime, com o uso da Pokébola, o usuário se sente um legítimo treinador Pokémon. E essa função é exercida com tamanha qualidade que às vezes são lançados concursos de realidade aumentada, em que os usuários submetem fotos tiradas pelo aplicativo e as mais realistas são premiadas.